A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar começando mais um devocional no dia de hoje. Vamos meditar no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 32, onde tem como por tema: o caminho de Deus é justo. Mas antes nós iremos fazer uma breve oração e dar início à leitura da palavra e em seguida à explicação. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, mais uma vez, para clamarmos a Ti, Senhor, para invocar o Teu nome, meu Pai. Vem de encontro às nossas vidas nesta oportunidade, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Toma cada vida em Tuas mãos, Senhor, que tudo seja para a glória do Teu nome. Meu Pai, vai abrir o entendimento do Teu povo para que eles venham conhecer a verdade, para que a verdade venha libertar cada um deles, ó Pai, tanto a mim quanto a cada um deles. Ó Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará, meu Pai. Precisamos conhecer a verdade, e essa verdade é a palavra de Deus. A palavra é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ó meu Pai, a Tua palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por Ti, Jesus. Então nos leva, nos conduz a um caminho de salvação. Sabemos que há, meu Pai, um caminho estreito, um caminho certo a seguir, caminhos que levam à salvação. Livra-nos, Senhor, de caminhos tortuosos, livra-nos do mal, nos ajuda a perseverar até o fim, meu Deus. Joga por terra todo impedimento, joga por terra, Senhor, toda barreira, toda muralha na nossa vida, tudo aquilo que nos impede de chegar ao conhecimento da verdade, Senhor. Afasta tudo isso de nós, meu Pai. Limpa nossa mente, tira toda a mente cauterizada, perdoa os nossos pecados e falhas e fraquezas, Senhor. Nesta oportunidade nós te pedimos isso. Toma, Senhor, cada um, cada lar, cada família. Abençoa a minha família, de perto, de longe. Abençoa os meus irmãos e irmãs em todo lugar, meu Pai, a qual onde chegar esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, dá o crescimento conforme a Tua vontade, no Teu tempo, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, se encontra alguém enfermo, vem estar entrando, meu Pai, com cura. Se alguém precisa de libertação, há poder no Teu nome para libertar. Meu Pai, se alguém, meu Pai, desesperado, precisa de uma palavra, Senhor, conduz, meu Pai, a este vídeo e tantos outros a qual eu tenho postado, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser um canal de bênção, Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a cada pessoa aqui nesta hora, Senhor. Reconduz, meu Pai, o Teu povo ao caminho de salvação, trazendo alegria, meu Pai, aos corações, mediante lembrarmos, Senhor Jesus, da palavra a qual falamos sobre conversão, Senhor. Nos converte, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tente misericórdia de nós, meu Pai. Nos alcança com Tua graça e misericórdia. E entra, meu Pai, em cada lar, em cada família, fazendo tudo novo. Nova todas as coisas. Nós oramos a Ti, agradecendo por Teu Filho amado, Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por todo o sacrifício a qual Ele fez, Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar aqui fazendo o ID mais uma vez. Que tudo seja para a glória do Teu nome. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atende a cada necessidade, cada pedido de oração que for colocado aqui, Senhor. Abençoa duplamente, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Glorifica o Teu nome na vida dos Teus servos, meu Pai. Honra a nossa fé, que cada um de nós venhamos dar testemunho, meu Pai, da nossa conversão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Dá-nos, Senhor, entendimento da palavra, para que nós possamos entender acerca dos mistérios escondidos na Tua palavra. Em nome do Pai te pedimos, em nome do Filho já agradecemos, porque cremos que já nos foi concedido, conforme a Tua misericórdia e a Tua vontade. Em nome de Jesus, graças a Deus. Queremos agradecer também, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo pão sobre a nossa mesa, Senhor, pela saúde a qual o Senhor tem nos dado. Glorificamos o Teu nome, Senhor, pela bondade merecida, pela graça merecida, pelas misericórdias merecidas, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado porque nós estamos mais uma vez aqui nesta oportunidade para pregar o Evangelho a toda criatura. Agradecemos por tudo, Pai, pelo fôlego de vida e por tudo que o Senhor tem feito diante da nossa vida e diante dos nossos familiares, irmãos e irmãs em Cristo em todo o mundo. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Agora nós iremos entrar no momento da leitura da palavra. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21
21 até o versículo 32. Diz assim a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 em diante, diz assim: Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer segundo o juízo e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Nenhuma das transgressões que cometeu será lembrada contra ele. Viverá pela tua justiça que praticou. Acaso me comprazo eu na morte do ímpio? Disse o Senhor Deus: Antes, não me comprazo que se desvie dos seus caminhos e viva? Mas se o justo se desvia da sua justiça e comete iniquidade, faz conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Nenhuma das justiças que tiver feito será lembrada, porque sua transgressão com que transgrediu e pelo seu pecado com que pecou, por eles morrerá. Porém vós dizeis: o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel: é meu caminho que não é direito? Não são os vossos caminhos os que são torcidos? Se o justo se desvia da sua justiça e comete iniquidade, morrerá por ela. Pela sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas se o malvado se aparta da maldade que cometeu e obrar segundo o direito e a justiça, fará viver a sua alma. Pois abriu os olhos e se desviou de todas as suas transgressões que cometeu. Certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é reto, que não são os retos os meus caminhos, ó casa de Israel. Versículo 30. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e tornai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos será a causa de ruína. Lançai para longe de vós todas as vossas transgressões com que pecastes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que haveis de querer morrer, ó casa de Israel? Porque eu não me comprazo na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Depois dessa breve leitura do texto, louvado seja Deus, lembrando que Deus ele é um Deus justo e que o seu trono é firmado em justiça e nele não há falha, as pessoas estavam querendo dizer que Deus estava sendo injusto, que o caminho do Senhor não era reto. O que ele quer dizer com isso? Aqui tem um contexto aonde fala primeiramente que se o ímpio, aquele que está lá no mundo, cometendo impiedade, louvado seja Deus, ele se desviar desse caminho tortuoso e conhecer a verdade e começar a andar na justiça, ele vai ter a sua vida, louvado seja o nome do Senhor, prolongada. Olha o que diz o versículo 21. Mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer segundo o juízo e a justiça, certamente viverá, não morrerá. Então aqui está falando o seguinte, que se o ímpio se desviar do caminho mau e começar a andar nos estatutos do Senhor, que são as ordenanças do Senhor, são as ordens, do Senhor perante a palavra de Deus, que conhecemos a partir da leitura da palavra, e começar a andar segundo o juízo e a justiça, certamente ele vai viver e ele não vai morrer. Agora no versículo 22 diz assim: nenhuma das transgressões que cometeu, ou seja, nenhuma das transgressões ou das quebras das leis, porque transgressão é quebra de lei, os mandamentos, nenhuma das transgressões que cometeu será lembrada contra ele. Viverá pela justiça, pela sua justiça que praticou. Ou seja, quando um ímpio se desvia do caminho mau e se converte a Cristo, todas as transgressões que ele cometeu antigamente não vai ser lembrada contra ele.
ele vai começar a viver pela justiça que praticou. E ele fala no 23, acaso me comprazo eu na morte do ímpio? Aqui o profeta Ezequiel está dizendo que o Senhor pergunta, acaso me comprazo eu na morte do ímpio? Ou seja, será que eu me alegro na morte do ímpio? A palavra comprazo tem significado como ter prazer, satisfação, ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem satisfação, ou seja, Deus não se alegra na morte do ímpio, como muitos pensam. Né? Claro que não. Aqui diz que o Senhor, antes ele se compraz em que o que está no caminho ímpio se desvie desse caminho ímpio e venha praticar a justiça, né? E venha estar aqui andando na justiça e vivendo e guardando os mandamentos do Senhor. Versículo 23 ele fala, antes não me comprazo que se desvie dos seus maus caminhos e viva, ou seja, Deus não quer que o ímpio morra. Muito pelo contrário, Deus quer que ele se converta e viva muitos anos. E que ele possa chegar à salvação, porque a conversão nos leva à salvação. Aí agora você se pergunta, e o que acontece com aquele que conheceu a verdade e abandonou a verdade e se tornou uma pessoa ímpia? A Bíblia diz, ela é muito clara, louvado seja Deus. Versículo 24 diz assim, mas se o justo se desvia da sua justiça e comete a iniquidade é o pecado sem arrependimento, amém? Mas se o justo se desvia da sua justiça e comete a iniquidade, faz conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Com certeza não. Se aquele que conheceu a verdade, ele se desvia da verdade, ele começa a praticar a iniquidade, que é o pecado sem arrependimento, e ele fizer conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Essa pergunta? Eu creio que não. O que acontece aqui? O ímpio, ele comete impiedade. O que é impiedade? Tudo aquilo que é cruel. Ao contrário, né, da piedade. A piedade, a pessoa é piedoso. Ou seja, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. O ímpio não. O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa cruel, que não tem piedade. Ele não é humano. Ele é todo o contrário à fé. Ou seja, Deus, ele ama a gente, ele quer que todos possam ser salvos. Então, para que o que conheceu a verdade vai se desviar da verdade, né? Mas existe uma coisa que se a gente não se converter, isso vai afetar a nossa vida na terra e também a nossa vida, né, na eternidade, ou para condenação eterna ou para salvação eterna. Então o que acontece? Existe a diferença entre o ímpio e o justo. Se o justo se desvia da justiça e se torna um ímpio, ele perde a salvação. Agora, se o ímpio, que era do mundo, se converte a Cristo, ele vai viver. Então a Bíblia diz aqui pra gente, eu achei aqui um versículo bíblico que vai falar uma coisa muito, muito, muito interessante. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 22. Teria sido melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhe foi entregue. É como a velha parábola. O cachorro volta a farejar, o que vomitou, e a porca, depois de lavada, volta à lama em que se espoja. Espoja é revolver-se no chão, ou seja, o cachorro quando vomita, ele volta para o vômito. E a porca, depois que ela é lavada, ela é uma porca, ela vai voltar para a lama em que ela estava antigamente, né, antes do banho. Então aqui está falando assim que aquele que conheceu a verdade, melhor seria não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo se desviar. Então aquele que conhece desvia, todas as obras dele não vão ser lembradas, porém as obras ruins que o ímpio cometeu não vai ser lembrada. Por isso que eles falam assim, mas Deus é injusto. Não, Deus é justo, os caminhos do Senhor são justos, os caminhos do Senhor são retos. Prova disso está lá no Salmo 89, versículo 14, diz assim,
Justiça e juízo são o fundamento do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Ou seja, tudo que Deus faz é justo. Deus ele quer que o ímpio se converta e ele quer que o que anda no caminho justo continue no caminho justo, que não se desvie. Louvado seja Deus. Deus não quer que o justo vá para um caminho tortuoso. Ele quer salvar tanto o ímpio quanto aquele que já está no caminho. Quero ler com vocês também o livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus de verdade e sem nenhuma iniquidade, é justo e reto. Eu quero ler também Salmos de número 145, versículo 17 e 18. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e misericordioso em todas as suas obras. Versículo 18 diz: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Também quero ler com vocês Isaías 41, versículo 10. Diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não esmoreça, porque eu sou teu Deus. Eu te dou vigor, sim, eu te ajudarei, e sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. E para finalizar essa mensagem, a gente que conheceu a verdade, ela já nos libertou. Então não compensa caminhar no caminho do ímpio. Amém? É melhor permanecer no caminho da justiça do que caminhar na impiedade e sofrer o castigo eterno. Pois os justos herdarão a terra. Louvado seja Deus. Está lá em Salmo 37, 29. Vamos ler? Os justos herdarão a terra e viverão para sempre nela. E com os maus? Talvez você se pergunte. Salmo 37, versículo 9 diz: Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Jesus ele nos disse algo a respeito sobre conhecer a verdade e ela nos libertar. Se encontra no livro de João, capítulo 8, versículo 32. E diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Então, você que está andando na justiça, continue andando na justiça. Você que é ímpio, se converta da sua impiedade, para que você não morra por ela. E os justos vão herdar o reino de Deus. Eles vão herdar a terra. Eles vão herdar a promessa de Deus para uma vida eterna. No livro de Atos 12, 24, diz que a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Então, sempre é tempo de se converter. Até nós que somos já conhecedores da verdade, todo dia é dia de se converter. Todo dia é dia de melhorar na presença do Senhor. Quero ler também com vocês Tiago capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O profeta Ezequiel estava trazendo essa mensagem no livro que nós acabamos de ler, Ezequiel capítulo 18, sobre o dever de um profeta em anunciar aquilo que Deus manda. A Bíblia diz em Ezequiel, em outro capítulo, capítulo 13, versículo 9, o seguinte: Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele, se não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então o que acontece? O profeta ele tem a incumbência de anunciar para o ímpio, para ele se converter da sua iniquidade. E ele também dá um anúncio para o justo que estava andando no caminho da justiça e foi para o caminho tortuoso, o caminho da impiedade. O profeta tem tanto o dever de anunciar para o ímpio e também para o justo que se desviou da justiça. Se caso o profeta passar o recado de Deus e o ímpio não se converter, ele vai morrer no seu próprio pecado.
mas se ele se converter, ele vai viver. Agora, se ele falar e o ímpio não se converter, o que vai acontecer? O sangue do ímpio não vai estar nas mãos do profeta. Então todos nós temos o dever de anunciar a verdade, para que a verdade venha libertar a cada um neste tempo. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então todos nós, seja o ímpio e seja o justo, cada dia é dia de se converter na presença do Senhor e se voltar a Cristo todos os dias e viver uma vida de piedade, uma vida que agrada ao Senhor. Esse é o nosso devocional de hoje. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos finalizar com uma oração. Até aqui o Senhor falar ao nosso coração, que Jesus venha trabalhar na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. E você que está afastado, volte para os caminhos do Senhor, pois Ele te espera em nome de Jesus. Vamos finalizar com uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque até aqui o Senhor tem falado conosco. Nos ajuda, Senhor, nos converte. A tua palavra diz que aquele que se converte, Senhor, encontra salvação, meu Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, nos converte todos os dias, para que nós possamos herdar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e estar diante da Tua face, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, tudo aquilo que nós podemos ter feito que entristeceu a Ti ou o Teu Santo Espírito, Pai. Nós pedimos, tende misericórdia de nós, nos purifica com Teu sangue. A Tua palavra diz que Jesus, Ele veio para tirar o pecado do mundo, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que Ele veio, meu Pai, para desfazer as obras do diabo. Meu Deus, a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que confessa e abandona encontra misericórdia e perdão da parte do Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Traz aqueles que se afastaram de Ti. Traz de novo, Senhor. Traz de novo, meu Pai. Faz de novo uma boa, completa obra, Senhor, até a volta de Cristo, pois assim a Tua palavra diz que fiel é o Senhor para nos aperfeiçoar até que Jesus volte, Senhor. Nós cremos em tudo isso. Te agradecemos desde já por essa palavra. Espírito Santo, convence a cada um do pecado, da justiça e do juízo. Nos conduz a um caminho estreito que nos leva à salvação, pois a porta larga nos leva à perdição. Obrigado por tudo e pelo entendimento dessa palavra. Abençoa cada um que ficou até aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha falar melhor a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.